Olá, boa noite pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ir já escrevendo aqui o tema da live de hoje: resiliência. Olá Rita, seja bem-vinda. Como adquirir fortaleza. Olá Monteiro mental. Estou escrevendo aqui o tema da live de hoje. Olá, Cardo. Obrigado pela presença, para a gente poder deixar fixado para o pessoal não se perder. Seja bem-vindo, Ivana. RD Marketing Digital, seja bem-vindo. Amanda Macedo, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Pedro Alencastro, seja bem-vindo. Nessa Monteiro também, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, pessoal. Fiquei feliz com vocês aqui, viu? Muito obrigado. Hoje vamos falar de um tema muito bom. Gael, seja bem-vindo. Vamos falar sobre um tema importante nessa vida nossa, moderna, né, da nossa sociedade. Falar sobre resiliência. Como é importante a gente desenvolver resiliência, né? Que agora é a hora do aprendizado. Isso aí, Monteiro, muito bom. Nessa, seja bem-vinda. Jamile, seja bem-vinda. Para a gente conseguir entender algumas coisas que nós precisamos desenvolver em nós para dar conta, né, de viver a vida, vamos colocar assim. E vou falar inicialmente agora, nesses 5 minutinhos iniciais, os recadinhos que a gente sempre passa, né, para falar os temas da live de domingo, etc, etc. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e já pedindo para você compartilhar a live. Enquanto isso, vai me dando feedback do áudio, do vídeo, escreve aí. Oi, Michele, seja bem-vinda. A Thaís também, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Me dá o feedback aí, pessoal. Me dá o feedback de como tá o áudio, como tá o vídeo. DN Crochê, seja bem-vinda. Selma, seja bem-vinda. O Milo, seja bem-vinda. Mona, seja bem-vinda. Que legal vocês aqui. Me dá o feedback aí, pessoal, de como tá o áudio, como tá o vídeo, tá? Bom, vamos lá. Recadinhos da live. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, Renan, seja bem-vindo. Juliana, seja bem-vinda. Esse Instagram tem uma missão de tentar fazer com que a gente despatologize o máximo possível de psicopatologias através do conhecimento. Ontem foi dia de música na live do Hakar, hoje é dia de aprendizado. Tá certo, tá certo. Que bom, Monteiro, fico feliz, viu? Nanda Nutri, seja bem-vinda. Caio Guilherme, seja bem-vindo. E daqui a pouquinho eu vou falar a frase do dia que eu vou postar no feed, pessoal. Vou postar no feed do Instagram para vocês marcarem algumas pessoas e convidar para a live de domingo. E a live de domingo vai ser qual o tema, né? Qual que é o tema da live de domingo, que vai acontecer 21 horas pontualmente. Fiquem ligados. O tema da live de domingo é: tenho medo das pessoas. O que é isso, né? Vamos falar sobre isso. Quando a gente tem que ir para a interação social, de uma certa forma, em níveis diferentes, e às vezes bate aquele medo de interagir com pessoas. Eu vou falar desse tema no domingo. A gente tem que entender o que é isso em nós, entender o que é isso nos outros. Será que é um sinal de um problema mais grave ou não? O que é isso? Esse é o tema da live. Daqui um pouquinho, quando eu terminar isso aqui, vou postar também nos stories para vocês compartilharem, tá bom? Verônica, seja bem-vinda. Elaine e Plínio, sejam bem-vindos, né? Vanessa Mateus, seja bem-vinda. A Vanessa trabalhou comigo? Não sei, eu acho que não. Então, e hoje nós vamos falar sobre resiliência. Bom, 5 minutinhos já foram, vamos lá para a frase do dia, né? Precisamos falar a frase do dia, que é a frase que sempre nós iniciamos a frase com relação a isso, tá bom? Vamos lá. Bom, a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. É a frase de Oliver Goldsmith. Vou repetir a frase, pessoal. A frase significa: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Então, para a gente falar de resiliência, precisamos de falar sobre quedas, dificuldades, problemas. E vamos iniciar a nossa live falando sobre esse tema e trazendo já a definição. Seja bem-vinda, Sirlene, seja bem-vinda, Miguel. Obrigado pela presença. Vamos lá.
que significa a bendita da palavra resiliência? Segundo algumas definições tiradas da psicologia positiva e até também do próprio dicionário, a etimologia, a origem da palavra, ela vem do latim. Resiliência vem do latim, que significa voltar ao seu estado original. Eu não sei pronunciar o nome da palavra em latim, não. Ou seja, é aquela habilidade, a gente entende, compreende que é aquela habilidade de retomar, nós seres humanos, de nós retomarmos o nosso funcionamento natural, especialmente depois de passar por situações críticas ou muito difíceis. Esse é o conceito de resiliência. Segura aí, pessoal, que eu vou chegar na parte de ensinar como é que a gente chega lá. Como que eu faço para ser resiliente? Mas eu tenho que fazer toda uma conceituação, mostrar para vocês algumas coisas. Uma outra definição vinda da psicologia positiva é qual? Resiliência é a qualidade inefável, né, que permite algumas pessoas serem derrubadas pela vida, olha isso, e voltarem mais fortes do que nunca. Em vez de deixar o fracasso em vez de deixar que o fracasso o supere e tire a sua determinação, eles encontram uma maneira de ressuscitar das cinzas. Olha que lindo isso! Em outras palavras, resiliência é a capacidade e a tendência para você se recuperar. Recuperar do quê? Aí fala, né? Que é aquele retornar àquele estado inicial, né? Enfim, o seu estado original, e enfrentar desapontamentos, enfrentar derrotas, enfrentar fracassos, ao invés de afogar nessas derrotas, de afogar nesse fracasso. Carla, que legal, seja bem-vinda, olha que legal, foi minha vizinha, tá aqui me vendo. De vocês não deixarem os problemas, as dificuldades impedir de continuar caminhando. E eu vou explicar alguns caminhos aqui, né? Então seria mais ou menos essa a definição. Ou seja, precisamos aprender a voltar ao nosso estado original, enfrentando dificuldades, desapontamentos, derrotas, fracassos, problemas, conflitos e etc. Mesmo que a gente se agite e se altere. Certo. Vamos falar um pouquinho a respeito de alguns conjuntos de comportamentos. Quais são as atitudes que eu tenho que ter para que eu manifeste uma postura resiliente diante daquilo que está acontecendo comigo? A psicologia positiva listou aproximadamente umas 7, 8 atitudes que nós temos que ter. E até foi criado um questionário para mensurar, para medir esse nível de resiliência. Olha que legal. Então vamos lá, vamos falar das características. Então, para eu conseguir viver a vida, acontecer alguma coisa comigo lá e eu voltar ao meu estado original, eu preciso de autocontrole. Então, é aquela capacidade de eu conseguir administrar emocionalmente algo diante do inesperado, controlar minhas emoções. Aconteceu algo, uma pessoa me ofendeu e eu não estava esperando aquilo. Eu me controlar apesar do susto, né? De isso não me autorizar a perder o controle com a pessoa, enfim, é amadurecer, né? O comportamento expresso, eu expresso o comportamento de uma forma madura, sem precisar me exaltar e sair de mim, né? Então, autocontrole. E aí, nesse processo, será esse comportamento de autocontrole que será lido pelas outras pessoas. E essa condição de serenidade diante da adversidade é que vai me fortalecendo, me dando capacidade de ser resiliente, de aguentando as pancadas da vida. Autocontrole emocional, principalmente comportamental e etc. Outra coisa que me ajuda a ser resiliente, leitura corporal. Como assim? É a minha capacidade de ler, de identificar no outro as reações percebidas no corpo. Se eu falo alguma coisa assim, fulano, você tem como fazer um favor pra mim? A pessoa fala assim, o que é? Fechou a cara. Isso aí já vai fazer você entender alguma coisa, né? Então, nesse processo de leitura corporal do outro,
eu preciso amadurecer, criar uma forma diferente, alternativa de lidar com as reações que o outro manifesta para comigo em situação de estresse, em situação de tensão, em situação de conflito. E isso vai envolver eu exercitar algumas capacidades cerebrais minhas, né? Porque diante do outro eu não tenho controle. Eu tenho controle de quem? Das minhas reações. É diante de mim mesmo que eu vou conseguir resolver algum problema qualquer ali. Então, são as minhas atitudes que vão favorecer eu conseguir ou não resolver o problema. Então, leitura corporal me ajuda a ser resiliente. Terceiro comportamento, otimismo para com a vida. Como assim? Bom, a gente sabe que a vida tem os problemas, beleza, nós entendemos tudo isso, etc. Mas apesar dos problemas, eu preciso aprender a enxergar a vida com uma ótica de esperança, de alegria e até mesmo de sonhos. Por quê, gente? É para se iludir? Não, não é para se autoiludir. Se eu entendo que a capacidade de resolução de problemas está nas minhas mãos, se eu vou para resolver o problema, por que eu acredito que o problema não vai resolver? Eu tenho que acreditar que vai resolver, porque eu estou gastando toda a minha energia cerebral para dar conta dos conflitos, para dar conta de resolver aquilo. Então eu vou tomando decisões dentro de mim, dentro daquilo que eu consigo ter controle, para manifestar isso para o outro e vou confiante que vai resolver, com a intenção, com o objetivo de resolver o conflito e ou o problema. E esse otimismo para com a vida me auxilia. Sabe existe um experimento, vou contar uma história para vocês. Certa vez, alguns psicólogos resolveram experimentar a capacidade de convicções no desempenho de algumas pessoas. O que eles fizeram? Pegaram 3 grupos de nadadores, eu acho que foi nadadores, uma coisa assim. E eles fizeram um teste assim. Num primeiro grupo de nadadores, para os 3 grupos de nadadores eles deram uma tarefa. Qual era? Sair de um ponto de partida na piscina e chegar até o final num intervalo específico de tempo. Tá. E aí o que eles fizeram? Sem intervalo específico de tempo. Sem intervalo de tempo. Aí o que eles fizeram? Para o primeiro grupo de nadadores, eles só falaram isso. Nade até o final da piscina no tempo que você conseguir. Certo. No segundo grupo de nadadores, eles deram a mesma instrução e ficaram dando feedbacks negativos a respeito do desempenho deles, independente de como estava sendo. Se eles estivessem nadando adequadamente, eles iam falar coisas negativas, dar feedbacks negativos. Esse é o segundo grupo de nadadores. No terceiro grupo de nadadores, eles fizeram o contrário. Eles foram dando feedbacks positivos para esses nadadores. E ao longo do processo, do tempo, né, de eles deles darem esse feedback para os nadadores, eles foram medindo o tempo de finalização da tarefa. O que eles perceberam? Onde é que eu quero chegar com esse otimismo com a vida? Para o grupo de nadadores que eles deram feedbacks negativos, eles perceberam que caía o desempenho e influenciava no resultado de execução de uma coisa. Eles tinham uma intenção, uma tarefa, um objetivo, e esse objetivo estava sendo afetado no desempenho pela internalização de feedbacks negativos. E aí o que eles perceberam do contrário, né? Quando foram dando feedbacks positivos, eles perceberam que dava certo. O tempo de realização da tarefa diminuía. E eles chamaram um experimento desse de profecia autorrealizadora. Esse otimismo para com a vida me ajuda a ser resiliente, por quê? Porque eu produzo uma profecia para eu mesmo realizar. Não, eu vou dar certo. Peraí, deixa eu pensar. Fazer a leitura corporal aqui, deixa eu ficar controlado nas minhas emoções para eu não reagir de forma abrupta, impulsiva, exagerada e tal. E aí eu vou conseguindo organizar as minhas ideias para alcançar aquele objetivo. Tá. Quarto item, análise do ambiente. O que significa isso?
é a capacidade que eu tenho de identificar, perceber precisamente as causas, as relações entre os problemas, os conflitos e as adversidades presentes naquele ambiente. Sabe aquela história do sondar o território? Você ficar olhando, assim, percebendo como é que as coisas estão se estabelecendo. Isso me facilita o quê? Eu preciso estar atento às situações e circunstâncias presentes diante da experiência do estresse, porque eu me preparo melhor para quando eu for agir. Se eu estou alheio, o que está acontecendo? Não sei, mas vou lá fazer alguma coisa. Eu corro o risco de dar problema. Eu corro o risco de acontecer alguma coisa problemática e eu ser afetado por isso, claro, obviamente. Então, análise do ambiente que favorece eu a ter resiliência. Outra coisa que ajuda muito, eu exercer a tal da empatia. O que significa empatia, pessoal? É aquela capacidade de você imaginar o que você faria no lugar da pessoa? Não é isso. Isso não é empatia. É você só estar se posicionando diante de uma mesma situação que o outro está vivendo. Isso não é empatia. Empatia não é você adquirir uma opinião própria sobre uma situação que o outro está vivendo. Empatia é você se colocar no lugar do outro para você tentar entender o que o outro pode estar sentindo, pensando, vivendo dentro dele, de positivo ou negativo. Isso é empatia. É eu tentar me aproximar das sensações que aquele outro afirma ou não afirma que ele está vivendo. Isso me ajuda a ser resiliente porque se eu vejo que alguém está passando por uma situação muito difícil, eu me coloco no lugar da pessoa, eu percebo que eu ficaria tão incomodado quanto, eu mudo a minha postura com aquela pessoa. Isso me ajuda a incentivar aquela pessoa a enfrentar melhor aquele problema. E aí eu vou me tornando mais sensível ao outro, mais reativo positivamente ao problema do outro, né? Então, empatia ajuda nesse ponto. Então, eu me conecto com o outro, eu compreendo o outro, eu passo mensagens para aquele outro que vai promover interação, aproximação, né? E eu conecto com aquela pessoa, eu crio conexão. A vida precisa de conexão, né? Empatia me ajuda a ser resiliente assim. Outra coisa, pessoal, autoconfiança. Como que a autoconfiança me ajuda a ser resiliente? Porque quando eu tenho convicção firme, forte, de que eu sou capaz de alguma coisa, eu sou eficaz nas minhas ações propostas, que eu sei do meu potencial, da minha capacidade, eu sei da minha capacidade, eu vou lá e faço com convicção, com segurança, isso me ajuda a resolver o problema. Quem nunca passou por uma situação de às vezes estar lá num médico, por exemplo, e aí você pergunta pro médico, o que significa isso? Aí ele fica assim, essa falta de convicção, de autoconfiança, não passa segurança para você. Nós sabemos avaliar isso. Então, para eu ser resiliente, eu tenho que saber fazer alguma coisa, eu tenho que ter segurança da minha ação perante algo, né? Então, autoconfiança. Outra coisa, eu preciso também desenvolver outra atitude de alcançar as pessoas, né? de chegar e conectar com essa pessoa, alcançar essa pessoa e manter essa conexão, né? Em que sentido? Sentido positivo, claro, né? Óbvio. Quando eu crio vínculo com alguém, com alguma pessoa, sem receio, sem medo do fracasso ou da rejeição, né? Eu me conecto com aquela pessoa para formar forte rede de apoio e proteção. Isso me dá tranquilidade para eu seguir o caminho, sabendo que tem alguém que pode me auxiliar de alguma forma, né? Então eu preciso alcançar e manter as pessoas comigo, para eu conseguir me manter forte, resiliente, porque na hora que eu estiver enfraquecendo muito, a outra pessoa vai lá e me segura, me fortalece, porque eu já conectei com ela. Ela pode também desenvolver uma reciprocidade de empatia para comigo e quando ela me ver assim, ela me fortalece, ela me ergue de novo, né? E assim eu vou conseguindo ter resiliência diante de circunstâncias. Então o outro me fortalece e eu volto ao meu estado original de enfrentador de problemas, de resolução de dificuldades, etc., né? Superação de desafios.
Outra coisa também que me auxilia bastante a ser resiliente é encontrar sentido na vida. Olha que doideira isso, né? Por que isso me faz ser resiliente? Quando eu tenho um propósito de vida, meu princípio vital, minha energia de existência, ela tem um objetivo, uma meta a ser seguida, eu entendo que as dificuldades, as barreiras que se levantam, elas precisam ser derrubadas. Me dá um senso de urgência. Peraí, se eu não fizer isso, como é que a gente vai resolver esse problema? E esse problema vai gerar aqui outro tipo de consequência, outro tipo de realidade. E eu, por esse senso de urgência, eu tendo a ser um pouco mais proativo, né? Eu me movo em direção a e enfrento, dou um jeito de enfrentar, de derrubar aquela barreira, né? Então as adversidades, elas vão sendo encaradas como desafios a serem superados. E eu vou me fortalecendo diante disso. Eu vou entendendo que eu tenho atitudes que podem me ajudar a superar essas dificuldades, e eu vou percebendo dentro de mim mesmo essa força, essa fortaleza. Quando Gulliver, vejo, né? Quando qualquer um de nós vê, desculpa, eu não, né? Qualquer um de nós vê essa força dentro de si, eu consigo enriquecer o meu valor de vida, né? Eu consigo fortalecer a minha capacidade, a minha convicção de mim mesmo, eu preservo a minha vida ao máximo, né? Eu evito me envolver com coisas arriscadas e coisas nesse sentido, né? E eu vou conseguindo resolver problemas. Então, só fazendo uma recapitulação das 8 características. Então, autocontrole eu preciso ter para ser resiliente, leitura corporal, ver como que o outro reage, amadurecer, passar mensagens, né? Como lidar com aquela pessoa que está manifestando uma ação específica ali. Otimismo para com a vida, contei a experiência da profecia autorrealizadora que influencia sim na minha forma de alcançar resultados, né? Análise do ambiente, eu preciso sondar o território para saber como é que eu vou me posicionar nele. Empatia, eu tenho que ter capacidade de me colocar no lugar do outro para sentir o que esse outro sentiria e eu conseguir conectar com essa pessoa. Eu me conecto com essa pessoa. Quando eu tenho empatia, isso gera a aproximação. Autoconfiança de entender as minhas capacidades, respondendo a seguinte pergunta: do que eu dou conta para resolver essa situação? E aí, eu sabendo das minhas capacidades, eu vou em direção a. Eu alcanço pessoas, eu mantenho relações para elas me ajudarem a resolver o problema se eu ver que eu não tenho capacidade ou não dou conta 100% sozinho. E aí eu vou encontrando também, vou refletindo de forma global um sentido na vida. Eu vou vendo que a minha ação, a minha atitude tem uma capacidade, tem um propósito, eu consigo algo, né? Eu persigo algo que vai me ajudar, que vai me favorecer esse alcance de resultado específico. Então isso vai me fazendo resiliente, vai me fazendo entender que eu dou conta de me movimentar e voltar ao meu estado original, de tranquilidade, de viver a vida, de manter relações, etc, etc. Certo? Agora, pessoal, vai vir a parte mais densa. Segura na cadeira aí, pessoal. Eu vou falar de um processo contrário à resiliência. Eu preciso conscientizar vocês, pelo amor de Deus, do que anda acontecendo nesse mundão de meu Deus aí fora, que estão tentando fazer os seres humanos se enfraquecerem diante das circunstâncias da vida. Isso é um grave problema, é um grave problema, é um grave problema. Repetir 3 vezes para ficar bem fixado na cabeça, né? Então vamos lá. Eu preciso entender uma coisa, aliás, nós precisamos entender uma coisa. Na nossa sociedade, nós temos um processo aí de transformações culturais, sociais, comportamentais, morais, etc., que a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu quero levantar uma questão sobre o advento de ideias que influenciam pessoas. Não tenho nada contra, mas a invenção da arte,
ela é muito primitiva no ser humano, com as pinturas nas cavernas, nas paredes das cavernas e tal, que era uma forma de representação de um jeito de comunicar alguma coisa, alguma ideia, algum acontecimento, algum fato. Diante do advento da arte, e a modernidade foi acontecendo, uma série de coisas. Oi mãe, seja bem-vinda. A gente foi vendo que existe uma transmissão de ideias, uma transmissão de valores, uma transmissão de conceitos dentro de um universo da arte. Por que eu falo arte? Porque é através dali que a gente foi criando comportamentos culturais, uma coisa um pouco mais de manutenção de certos conhecimentos, né? Então teve lá a música, que é uma coisa primitivíssima na sociedade. Temos lá as pinturas, a arquitetura, temos lá a arte, né? Enfim, das pinturas da escultura, né? Também. Depois que a civilização se tornou civilização, estou pulando muitas fases aí da história. O cinema, a arte literária de escrever livros, a TV, o rádio, enfim, tudo isso sempre quer mostrar alguma ideia, representar alguma coisa, questionar alguma coisa ou cultivar alguma coisa relacionada a ideias, a valores, enfim, princípios, enfim, etc., opiniões. O que isso foi fazendo? Nós fomos passando por um processo de condicionamento mental, proporcionado por alguns meios de comunicação de massa. Por quê? Se a gente parar para pensar, o que é a grande mídia objetiva? Poder, dinheiro, status e domínio da mentalidade das pessoas. Se a gente parar para estudar um pouco de antropologia e ciências sociais, nós vamos entender uma lógica que existe na sociedade e que a gente não olha para isso, a gente faz isso aqui, né? Por quê? Se a gente entende que existe uma necessidade de uma grande detenção de um conhecimento específico, de inculcar na nossa cabeça uma ideia específica, a gente vai compreender por que a gente se enfraquece. Por exemplo, de uns 60 anos para cá, mais ou menos, alguma coisa assim, por algum motivo nós estamos sendo incentivados a sermos cultivados, a cultivarmos instintos, vivermos sob base dos nossos instintos, ou seja, te deu vontade, vai lá e faz. Não se reprima, né? Não sei se veio com o advento da teoria freudiana ou se foi até mesmo antes disso. Temos que viver sobre o instinto, né? Alguns autores, né, da antropologia, etc., afirmam que é da ideia de Karl Marx é que trouxe essa visão, né? De temos que estar regados aos instintos, estar entregues aos instintos, viver como se nós fôssemos animais bestiais. Temos que viver assim. E essa ideia foi esparramada no mundo inteiro, Alguns meios de comunicação, eles sacaram isso. Eles entenderam que passar a ideias para as pessoas de que elas têm que viver sob emoção, sobre instinto, etc., é lucrativo, é bom. Eles compraram essa ideia e investiram pesado nisso. Então, foi sendo banalizado na sociedade, de uma certa forma, qualquer tipo de tentativa de repressão, de controle desses instintos. E a liberdade a qualquer custo. Lembra lá da Revolução Francesa? Liberdade, fraternidade e igualdade. Liberté, fraternité, égalité. Lembra lá? Olha isso, né? A ideia de que não pode aquilo que controla. O controle é uma coisa ruim, maléfica. Não pode. O não pode. O que pode é o que a gente precisa fazer, tal. Enfim, não pode reprimir instinto. Aí vem lá Freud, vem lá não sei quem na Alemanha e tal, enfim. E aí, o que a gente foi vendo? De que as pessoas que vivem sobre o jugo do vício, entregue às vicissitudes, eles se tornam intolerantes ao desconforto. Olha que coisa engraçada isso. Eu fico tão acostumado a ficar regado ao prazer, que o desprazer, o sofrimento, se torna um problema para mim. E a ideia de sofrer, a ideia de
ter que enfrentar dificuldade que me tira da zona de conforto, me desgasta, me desconforta, e eu tenho que fazer alguma coisa, essa ideia foi sendo abominada praticamente na sociedade mundial. Então veio lá o advento da psiquiatria, começou a problematizar certos fenômenos naturais da vida, né? E diga-se de passagem, para quem tiver curiosidade, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais lançados no mundo ocidental questionou isso. Estamos problematizando demais a vida. E isso vai me fazendo menos resiliente. Por quê? Se eu estou diante de uma dificuldade, quero fazer alguma coisa e alguém me fala não, eu fico desorganizado. Eu me desorganizo no nível que eu tenho que tomar remédio. E não estou negando a necessidade de ter que tomar. Se tiver grave o negócio, toma mesmo, né? Só que essa problematização de encarar as dificuldades da vida como se fosse um crime, como se fosse uma doença que tem que ser extirpada da sociedade, isso é um problema. Não sou eu que afirmo isso, tá, gente? Isso está escrito, documentado no DSM, artigos científicos publicados em periódicos de psiquiatras criticando a própria psiquiatria, tá, gente? Não sou eu que estou afirmando isso. Isso é voz da ciência falando isso. É só a gente pesquisar que a gente entende essas coisas. E aí, nesse ponto, se eu estou diante de dificuldades, a dificuldade me desconforta, eu não tolero mais o desconforto, porque eu me fiquei intolerante, eu só fico no prazer, prazer a qualquer custo. Estou intolerante ao desprazer, tenho que enfrentar a vida que me traz desconforto, eu não quero desconforto, eu fico nessa busca de alívio do sofrimento o tempo inteiro. E aí, quando existe uma dificuldade maior, eu não tenho repertório para isso. A minha forma de comportamento está acostumada, condicionada ao prazer. O que eu faço diante do desprazer? Não sei. E aí, como eu não sei, né, se alguém tenta te incentivar a enfrentamentos, a pessoa é tida como uma pessoa problemática. Não, a pessoa é muito doida, não sabe, não dá conta de resolver problema, não. Que é tudo muito light, tudo muito na maciota, né? E aí, olha o tanto que é grave isso, né? Vão gerando uma série de outras dificuldades, porque a emoção negativa que eu vou vivendo diante de certas circunstâncias, ela se torna um crime dentro de mim. Eu não posso sentir isso, eu fico numa neura. Eu tenho que parar de sentir desconforto todo o momento. E esse desconforto, ele só vai ser superado quando eu ver a minha capacidade de resolver a questão que está me problematizando, que está me fragilizando. Entendeu? Quando eu ver, quando eu constatar, quando eu perceber que eu dei conta de resolver o problema, aí a coisa se torna mais leve, eu fico mais tranquilo comigo mesmo, né? E aí, assim, a gente vive nessa cultura que está sendo feita uma lavagem cerebral, talvez, né? Um condicionamento mental da mídia, de todas as formas, de que você não pode mais falar para uma pessoa, brincando com ela, de que ela está chata. Hoje em dia, quase que você fala assim, não, você tá chata hoje, hein? Nossa senhora, a pessoa tá ofendendo gravemente. Entendeu? Só porque às vezes falou uma coisa ali, num contexto que não valia muito a pena e tal, enfim. Isso gera um problema, isso tá gerando problema, né? Fazer certas pontuações, do tipo, se você vai corrigir, tá lá, a pessoa fez uma coisa que não devia fazer. Sei lá, vou citar um exemplo banal aqui, um pintor pintou uma parede errado. Você vai falar pro pintor, não era dessa cor que eu falei contigo, não. Ele fala, mas falou sim, porque não, o senhor tá me acusando de não sei o quê. Aí vai criar uma situação que não existe. Por quê? Ele ficou desconfortável com a correção. O narcisismo, o orgulho da pessoa é tão grande, tão alta, que ela não aceita ser corrigida. E aí você vai pontuar a pessoa diante de uma situação que você está pagando por, e a pessoa não quer. Olha isso, que doideira, né? A gente chega nesse nível de doideira, porque o desconforto não tolero.
crítica que me faz pensar, porque a consciência, ela tem esse mecanismo. Nenhum ser humano tira isso de dentro da gente. Quando o ser humano, qualquer indivíduo constata que ele fez uma coisa errada, dói. A consciência acusa e dói. É dessa dor que a pessoa está fugindo. Em vez dela ser humilde, né? Não, reconheço, realmente, desculpa, vou fazer o trabalho todo de novo, vai gerar desgaste, tá, mal, tô disposto, eu vou gastar energia nisso, vou fazer, numa boa. Não, a pessoa vai criar um problema, E aí as coisas vão se tornando, vão entrando numa dimensão que a gente vai entendendo por que as pessoas se desequilibram tanto diante de circunstâncias muito simples. Olha que grave isso, né? Quem nunca ouviu falar na mídia de pessoas que querem perder, que pensam em suicídio. Olha que grave isso. Por não dar conta de resolver um problema que às vezes é simples de resolver, um término de relacionamento, né? Ou então, a pessoa... certa vez eu vi um vídeo aqui local, de uma região aqui, próxima de Goiânia, uma filha que tinha entrado num processo de chantagem emocional e, sei lá, tinha pegado no cabelo da mãe, um trem assim, e falou que não ia soltar alguma coisa assim enquanto não deixasse a filha ir para uma festa. E os pais não quiseram deixar. E a filha criou um problema em torno disso porque deu chilique lá diante do não. Olha que não ia cair um braço dela não, gente. Ela não ia ficar mutilada porque não foi na festa. E ela reagiu de uma forma como se aquilo estivesse mutilando ela, entendeu? Porque o desconforto é uma mutilação quase, e não é, meu Deus do céu, não é. E a gente tá dentro disso, a gente tá dentro dessa cultura que incentiva a abominação do desconforto. Nesse ponto, a resiliência se torna uma necessidade. Por que as pessoas falam assim, mas eu não dou conta de ser resiliente, do quê? Porque não tenta enfrentar. Né? Assim, é um consumismo. A cultura ocidental incentiva você a fazer o quê? Para enfrentar seus problemas, consuma, compre, coma, adquira coisas, né? Fica assim, incentivando a pessoa a acreditar de que se ela ter alguma coisa, vai resolver algum problema dentro dela. Não resolve, não adianta, não tem jeito. Né? E aí, nesse ponto, a gente vai criando, a gente vai alterando o nosso sistema de identificação de problemas. Quando a gente era mais hominídeo mesmo lá nas savanas africanas, o nosso sistema de alerta ficava era muito preciso. Predador era leão, era tigre, dente de sabre, era lobo, era cachorros, né, selvagens, era isso. Hoje em dia, o que é problema? O que é perigo? A pessoa não gosta de mim. Meu Deus, a pessoa não gosta de mim, socorro, o que eu vou fazer? Se torna um inimigo, assim, um predador. A pessoa não gostar de você por algum motivo, seja pela barba, seja pelo cabelo, pela cor da pele, do olho, sei lá o que, se torna um crime. Está se tornando crime praticamente. Estão querendo problematizar demais certas coisas, né? E aí fica insustentável a relação social, né? As pessoas estão muito sensíveis demais com certas coisas que não tem que ter tanta sensibilidade. A pessoa, ela não tem o direito de fazer algo contra a sua integridade. Eu tenho o direito de não gostar de certas pessoas, mas isso não me autoriza a falar para ela e ofender publicamente. Né? Dentro de mim, eu tenho que manter a cordialidade, uma norma de etiqueta e ética pequena ali, né? Ser educado e tal, etc. Mesmo que eu não tenha que conviver com ela 24 horas, ou conviver o tempo inteiro, ou ficar amigo dela, íntimo, alguma coisa. Não sou obrigado a isso. Mas o que eu sou obrigado é manter as relações sociais educadas, éticas, e não sair ofendendo a qualquer custo, né? Essa liberdade aí de opinião excessiva tá beirando ao nível de bestialidade, de idiotice, né? As pessoas chegam no nível da idiotice mesmo, né? De você ver uma pessoa, não concordo com você, eu vou lá te ofender. Desço o sarrafo. E às vezes a pessoa não fez nada, absolutamente nada, entendeu? Só para causar. A sociedade do espetáculo. Eu quero espetáculo, eu vou lá e faço aberrações, coisas bestiais. Porque é um instinto.
Fui tão incentivado a viver no instinto que eu perco a razão. Eu perco a razão, o bom senso, a lógica básica de como que a vida tem que funcionar. Eu perco isso. Tamanho é um incentivo à bestialidade da vida. Essa é a parte grave da coisa, né? E o que eu quero deixar de recado para vocês, pessoal? Preste atenção nas influências invisíveis que nós estamos sofrendo. Vou fazer uma metáfora aqui. Alguns de vocês já devem ter passado por uma situação de ir para um clube qualquer, ficar em beira de piscina. Vamos supor que você não quer entrar na piscina, mas você fica lá debaixo de um guarda-sol, literalmente na beira daquela piscina. O que vai acontecer com você? Você pode não perceber, mas a sua pele vai queimar simplesmente pelo fato do reflexo do sol bater na água e bater em você, mesmo que você esteja sobre uma sombra de um guarda-sol. Olha que engraçado isso. Eu não estou percebendo, porque a minha pele ela vai sendo queimada sutilmente. É na sutileza do negócio. Eu não estou sentindo aquele ardor na minha pele, mas eu estou percebendo ali, ó. Eu estou percebendo ali que está queimando. Depois, percebendo como? Minha pele vai ficando vermelha, eu vou tendo sensação de que está quente demais minha pele, e aí eu vou vendo essas coisas, né? E aí vai acontecendo tudo isso. Então, assim, preste atenção nesse nível de influência invisível que a gente está vivendo, né? E aí, para eu conseguir melhorar essas questões, eu preciso do quê? Eu preciso entender que os inimigos que eu estou criando, eles são inimigos invisíveis. Eles não são concretos tanto assim. A realidade que eu estou tendo que lidar é uma realidade muito subjetiva, muito emocional demais. É como se eu tivesse um poder mágico. Eu senti uma emoção negativa diante de alguma coisa. E aí, de dentro de mim brota um ser, um alien, sai de dentro de mim e vai tentar me atacar aquela emoção negativa. Isso não existe não, gente. Isso é esquizofrenia, viu? Mental. Isso não existe. Se eu sentir algum desconforto, isso não vai gerar um alien, um ser vivo que vai sair e vai lá e... Entendeu? Não vai acontecer nada disso. Então o que a gente tem que fazer, né? Buscar interpretar as coisas tais quais elas são. Ter um senso de realidade maior e parar de se fragilizar diante de certas coisas porque elas não são concretas. Eu só preciso entender que eu tenho que lidar melhor com o jeito que o outro reage a mim, né? Sair daquela ideia de eu tenho que agradar todo mundo, eu quero que todo mundo goste de mim, aquelas coisas que a gente cria, né? Aqueles pensamentos meio infantis. Tem que sair disso, senão eu não vou conseguir ser resiliente não. Então, eu tenho que fazer um movimento de entender de que certas coisas não são frágeis, não vão me causar dano, não vão me atingir fisicamente não. Eu tenho que temer a minha integridade física, mas se eu tô lá, eu tenho barba grande, e aí eu fico com medo do seguinte, a pessoa fala assim, seu barbudo, tá, eu sou mesmo, por que eu tenho que me ofender com isso? É real, não é? Tá aqui minha barba grande, não tá? Por que eu tô achando que é errado o outro me chamar de barbudo? Ele tá vendo. Mas ele passou uma emoção de desprezo comigo. Tá, e o que isso você ter visto ele desprezar você, você vê isso, né, essa cena entrando dentro do seu olho, ficando na sua memória, essa memória vai fazer assim, gerar um desprendimento do seu braço e seu braço vai cair. Vai acontecer isso? Não vai. É só uma memória. É mais uma experiência negativa para a coleção da vida. Tá tudo certo com isso, entendeu? Mas ele me despreza. Uai, e você é obrigado a conviver com ele? Se for, a gente estabelece uma relação ali mais educada, mais amistosa, acha um meio termo, um termo mais político ali e tal, beleza. Se não, tchau, meu amigo. Vai viver feliz pra lá que eu vou caçar minha turma. Pronto. Entendeu? Mas eu queria que ele fosse...
meu amigo ou minha amiga que gostasse de mim, aí é outra coisa. Aí você está criando expectativa, porque você está achando alguma coisa, aí você tem que entrar nos pormenores e rever isso aí, né? Então pronto. Agora, diante dessas circunstâncias, o que eu tenho que falar? Para eu ser resiliente, eu preciso pegar para mim mesmo, assumir a responsabilidade da vida. Eu tenho que ser responsável pelos problemas que eu tenho que resolver. Se eu estou estudando, eu tenho que tirar nota boa. Se eu estou trabalhando, eu tenho que ter um bom desempenho no meu trabalho. Se eu estou lidando com o fulano, ciclano, beltrano, eu tenho que desenvolver uma boa relação com o fulano, ciclano, beltrano, né? É isso. Parar de colocar a culpa no outro. Ah, mas a escola é que não sei o quê. Ah, mas é o trabalho que não sei o quê. Ah, mas é o fulano, ciclano, beltrano que não sei o quê. Não é. Você precisa fazer a diferença nesse ponto. Porque você pode, com o seu comportamento resiliente, estimular a pessoa a ser diferente. Porque ele vai ver o seu comportamento resiliente e ele vai ter que se adaptar a isso. Se ele resistir, ele vai gerar problema para ele. Entendeu? Então, é você que tem que, às vezes, estimular a coisa. Mudar um pouco essas questões, né? Então, é como você reage diante dos desafios da vida. É o primeiro ponto. Outra coisa, aperfeiçoe, trabalhe mais a sua capacidade intelectual de ser mais inteligente. Absorva mais informações. Aprenda a aprender. Como assim? O que isso ajuda a ser resiliente? Quando eu disse das características lá em cima, eu falei da empatia. Isso é uma coisa que eu já dei o conceito. Empatia, você se colocar no lugar do outro, para você tentar sentir como é que a pessoa estaria se sentindo na mesma situação, você vivendo a mesma situação. Se conectar com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa sente, e não você achar se você faria X ou Y, não. E aí, quando você fala, ixi, eu não sei o que é empatia, faz o exercício. Usa da sua capacidade cerebral de imaginar, peraí, fulano acabou de levar uma puta de uma bronca. O que eu sentiria num contexto desse? Ficaria com muita raiva. Foi o que eu vi do fulano? Foi? Nossa, realmente, né? Dá raiva mesmo. Eu me conecto com a pessoa, entendeu? Então, aperfeiçoe a sua capacidade intelectual, aperfeiçoe sua inteligência, né? Aprenda a aprender. Certa vez, ontem, eu vi um TED Talk de uma profissional do LinkedIn, que ela estava dizendo o seguinte: qual que é o profissional do futuro? Quem é a pessoa do futuro que vai ter destaque, etc? Porque a inclinação do mundo é robotizar tudo, né? Ela foi fazendo um traçado histórico, falando da época da Revolução Industrial, etc, etc, que até alguns serviços atuais eles estão sendo robotizados. Alguns falam até que querer substituir advogado por robôs para tomar decisões, enfim. E aí ela foi falando de que o ser humano do futuro, o profissional do futuro, é aquele que aprende, tem a capacidade de desaprender para aprender de novo de forma diferente, para se adaptar. O conhecimento ele está evoluindo muito e eu preciso saber me posicionar diante dessas novidades que a vida me coloca, me propõe, né? E aí, claro, ela foi estabelecendo também relações mais sociais, que ela falou isso também. O ser humano que socializa bem, que tem boas relações sociais, princípios de ética, de valores, né? Enfim, ela falou isso também, amor, tal, empatia e tal, etc, etc, consegue ter uma predição boa no futuro. E aí ela fazia uma pergunta assim, para selecionar alguns candidatos, né? Para poder perceber algumas outras características. O que você faz que não está escrito no seu LinkedIn? Para descobrir talentos que a pessoa às vezes não quer mostrar, né? E ela revela que ela é DJ e tal, não sei o que, uma série de coisas legais. Enfim. Então, nesse ponto, estude, aperfeiçoe sua inteligência. Busque formas de você conseguir elevar o seu nível intelectual para o sentido de resiliência, de enfrentar situações difíceis para alcançar objetivos que não seja só para o seu egoísmo, mas para alcançar objetivos que seja para o coletivo, para o bem comum, que envolva outras pessoas nesse processo de superação de problema, porque nós vivemos numa sociedade.
óbvio, né? Então isso tem que ser nesse sentido. Se eu tô vendo lá que eu preciso de aprender algumas habilidades e competências sociais específicas que vai me fazer ter domínio das situações reais ou abstratas, né? Por exemplo, situação abstrata. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei e eu fiquei ofendido com isso. Então, eu estou percebendo que a minha sensação de ofensa, minha reação emocional de ofensa, é uma habilidade que eu não tenho desenvolvido. Uma habilidade emocional de a pessoa falar algo e eu não me ofender com aquilo, né? Ou então, a pessoa falar algo, eu me ofender, mas entender o pedido por trás do que a pessoa falou. Alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou conseguindo ter mais habilidade, ser mais habilidoso para lidar com essas situações, né? E aí eu preciso procurar aproximar para perto de mim pessoas que me ensinem isso, que passem essas coisas, e não me aproximar de pessoas que só me intoxicam, né? Só traz lixo para minha vida, né? Que não vai me acrescentar tanta coisa. Aprender com quem sabe envolve a gente ter um pouquinho de humildade, se colocar no nível ali de isso aqui que o fulano sabe eu não sei, vou aprender com o fulano, com a fulana, né? Humildade. E outra coisa também que me ajuda a ser mais resiliente é eu me desintoxicar dessas contaminações mentais que eu sofri ao longo da vida. São ideias que vão sendo inculcadas na minha cabeça, eu vou acreditando que aquilo é certo e vou fazendo coisa, e aí eu chego num ponto frágil aí de vida, né? De que eu vou sofrendo por uma situação que eu não tenho que sofrer por ela, por tudo que eu já expliquei anteriormente, né? Então, eu preciso ter uma capacidade de ter bom senso crítico, entender o que eu estou fazendo, o impacto que isso gera no outro, e como que o outro me impacta também, se eu não estou alimentando uma reação no outro pelo meu comportamento, ou se o outro está fora da casinha mesmo, ou não, como é que é isso, né? E aí eu vou buscando estabelecer as minhas relações dentro do princípio de realidade. Não é o princípio da imaginação, o princípio do prazer, é o princípio da realidade, trazendo conceitos freudianos aí para vocês, né? E o princípio da realidade é o quê? É eu ver que nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que é possível eu vou alcançar. Porque existem outras. Por exemplo, é possível me tornar campeão de Fórmula 1? É possível. Isso quer dizer que eu vou me tornar um? Não quer dizer. É possível que eu consiga me tornar um atleta olímpico? É possível. Isso quer dizer que eu vou me tornar um? Não, porque para eu me tornar um atleta olímpico depende de uma série de fatores que às vezes foge do meu controle, da minha situação atual. Meu contexto de vida não permite, a minha idade já não permite mais, a minha estrutura física já não permite mais, uma série de coisas. Então, apesar de ser possível, é possível, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que tenha uma exceção? Pode ser que tenha uma exceção. Se eu quero muito isso, eu vou ter que pagar o preço de. Eu vou ter que pagar o preço de. E assim, essas desintoxicações das coisas que eu já vivi, para poder eu reorganizar as minhas metas, meus princípios, meus objetivos, para ser resiliente e encontrar esse propósito de vida e persegui-lo de fato e de direito, e não ficar olhando para o lado, assim, ficar meio igual barata tonta, né? Igual besouro rola bosta, né? Ficar voando assim, sem rumo, sem direção, eu consigo me estabelecer como alguém fixado na resiliência, na capacidade positiva de, apesar da dificuldade, eu dou uma alterada ali, mas eu volto para o meu estado original de me manter bem, de me manter tranquilo, né? E com foco, com uma direção a ser seguida. Pessoas, terei 5 minutos para tirar as dúvidas. Hoje a live foi grande, né? Falei bastante. Gostaria que vocês escrevessem as dúvidas para que eu possa esclarecê-las. E eu vou falar de novo os recadinhos do início. Bom, a frase do dia, ela vai ser colocada no feed. Daqui a pouco eu vou ler ela de novo. Compartilhe a live com mais alguém que você acha que pode se beneficiar, tá bom? De tudo que foi dito aqui hoje.
O tema da live de domingo, é o seguinte: tenho medo das pessoas. O que é isso? Vou para as relações sociais e elas me assustam, me amedrontam. As pessoas me dão medo. O que é isso? Isso é patologia, não é? Como é que é o negócio? Então, esse é o tema da live de domingo. Vou postar também nos stories para vocês compartilharem com pessoas que querem e podem se beneficiar desse conhecimento para a gente alcançar o nosso objetivo, que é tentar despatologizar ou amenizar as psicopatologias o máximo possível através de conhecimento compartilhado. Esse é o objetivo desse Instagram e dessas lives que eu tenho feito. Qual que é a frase do dia, Gulliver? A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Top, né? O autor chama Oliver Goldsmith. Dúvidas, pessoal? Cadê as dúvidas? Quero as dúvidas. Boa noite para quem chegou depois. Obrigado pela presença. Obrigado, Mona. Obrigado, Paula. Fico feliz, viu, que tenham gostado. Muito, muito, muito bom. Fico bem feliz. Dúvidas? Ou no dúvidas? Tá bom, Poliana vai ficar salvo por 24 horas aqui no Instagram. Assim que eu colocar disponível, você pode rever, tá? Pelo Instagram. Mas depois eu também coloco no canal do YouTube mesmo. Você tá certinho. Vou colocar amanhã. Obrigado, Michele. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Miris? Obrigado, saudade de você. Obrigado, Renan. Seja bem-vinda, Érica, Dani. Estou de plantão hoje. Que legal, Paulo. Tá onde? Na Santa Casa ou no CRER? Obrigado, mãe. Obrigado pela presença. Resiliência com pessoas no trabalho? É uma pergunta? Seria uma pergunta, Poliana? Como ter resiliência com pessoas no trabalho? Seria isso? Obrigado, Silene. Bom, se for uma pergunta, eu vou tentar responder dentro do que ela perguntou, em 3 minutinhos. Geralmente a gente vive num ambiente de trabalho que a gente sabe que existem diferenças, né? Eu ter que lidar com a diferença envolve eu saber definir o que é problema, conflito. Para quê? Em se tratando de pessoas, eu tenho que conversar. Eu vou ter que exercer o diálogo com ela, mesmo que eu não goste, tá? Então, nesse ponto, eu preciso definir. Peraí, o que eu tenho de problema com aquela pessoa? Estabelece lá uma série de coisas. E chega na pessoa e fala: fulano, gostaria de conversar contigo para resolver um problema que eu vejo que está acontecendo. É assim, 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 assim. Não me leva a mal, não. Gostaria que a gente levasse isso numa boa, pensasse uma solução juntos e tal, enfim. Como é que seria isso? Podemos tentar fazer assim, dar sugestões, propostas e tal, porque nesse ponto, tem 2 minutos, eu vou precisar ter essa cara para bater, né? Se a pessoa fizer mudar, beleza, se não mudar, eu tenho que continuar tentando, sabe? Para eu desenvolver uma forma, Poliana, de eu me adaptar ao jeito do outro e o outro adaptar ao meu jeito e a gente chegar no meio termo, para facilitar isso. Isso vai me fazendo eu não fugir da pessoa, não fugir do problema, se eu tiver que resolvê-lo, né? Tem uma pessoa de que eu convivo com ela todo dia, eu tenho que sentar e resolver, enfrentar, né? Buscar o recurso do enfrentamento, para poder ajudar nesse processo da resolução de problema. Então, basicamente, definir o problema, chegar na pessoa envolvida e esclarecer esses problemas para poder alcançar um objetivo, sempre com a intenção de resolução mesmo da situação, tá bom? Pessoal, o Instagram só tem 1 hora de live, já estou chegando nessa 1 hora, tem 1 minutinho. Obrigado pela presença, obrigado. Vocês são nota 10. Espero todo mundo na live de domingo para a gente poder conversar a respeito de tenho medo de pessoas. O que é isso? Live vai ficar salvo por 24 horas, depois eu disponibilizo no YouTube. Obrigado, pessoal, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Até mais.